Eu sei que em breve vou estar formada. Vocês, alguém já quer esse curso? Pretende fazer alguma área, algum curso dentro dessa área? Ou mais humanas ou outras engenharias? Eu assim, particularmente, licenciatura em Química eu acho um curso muito difícil. Acho mais difícil que a engenharia, que é muita Química. Mas é super interessante essa parte. Biomédica é ótimo. Porque, assim, o bom de engenharia química é porque eu posso explanar qualquer área. Vamos supor, antes, assim que eu entrei em engenharia química, eu queria para engenharia de petróleo. Eu queria fazer uma pós-graduação em engenharia de petróleo. Só que aí eu vi que esse ramo hoje não é tão. As pessoas não aproveitam muito os profissionais e acabam sendo que os profissionais são desvalorizados. Mas biomédica também eu penso um pouco sobre isso, mas engenharia química é muito ampla. Mas vamos lá, começar. Eu sei que todo mundo está ansioso para essa prova de domingo, para todo mundo ficar livre, né? Foi bem tenso na primeira prova, mas foi uma prova ótima. Eu fiz a prova, gostei, é que eu odeio humanas, mas consegui responder muitas coisas. Graças à aula de história que a gente teve, porque a história foi horrível. Mas vamos lá, vou começar aqui a apresentar. Vocês estão vendo minha tela? Já começaram a ver? Ô, Regina, faz o seguinte, fecha a página ali do WhatsApp, porque senão vai ficar aparecendo mensagem durante a aula. Oi. Fecha a página do WhatsApp, tem lá, que senão vai ficar aparecendo na sua apresentação mensagem do WhatsApp quando alguém Certo. mandar. Pronto. Começar. Hoje o assunto é bem tranquilo. Eu comecei pelo assunto mais fácil que tem. A gente vai ver esses assuntos, separação de mistura e solução, que é hoje. Aí na semana que vem não, amanhã, né? Classificação periódica, certo? E ligações químicas. Estequiometria, química orgânica e termoquímica. Amanhã vai ser uma aula bem puxada. Hoje eu não quis puxar muito, quis só realmente dar só esses dois assuntos, que é a separação de mistura e solução, até para a gente entender alguns princípios básicos da química, certo? Eu vou falando e qualquer dúvida vocês vão perguntando, ou vou olhando aqui o chat também. Vamos falar sobre a separação de mistura. Separação de mistura, a gente vê em todo canto, em todo lugar, certo? É comum eu ver no meu dia a dia, seja na preparação de um suco, de um café, ou até mesmo catando um feijão, certo? Todos esses são parte do nosso dia a dia. Vamos lá, o que são misturas? O que é uma separação de mistura? Significa isolar, certo? Separação de mistura significa isolar um ou mais componentes que formam mistura, seja ela homogênea ou heterogênea. Eu sempre vou ter essas duas misturas, não tem mais outra. Ou tem uma mistura homogênea é quando eu só vejo uma fase, vamos supor, a água junto com o álcool. Ela é uma mistura homogênea. Eu não consigo distinguir quais reagentes eu tenho. E numa mistura heterogênea, eu já consigo ver os meus solutos e os meus solventes. Então, e na heterogênea eu posso ter duas fases, três fases,
várias fases. E eu tenho vários métodos de separação, tanto para separação homogênea, quanto para separação heterogênea. Vamos lá. Para as misturas heterogêneas, nós temos a catação, levigação, ventilação, flotação, sifonação, filtração, certo? Tem dois tipos de filtração, a simples e a vácuo, a decantação e a centrifugação. Vocês já viram alguns desses, ou então que nunca viram? Alguns desses daqui, vocês, como eu posso dizer? Vocês nunca ouviram falar? Tranquilo até aqui. Qualquer dúvida pode falar. E decantação. Alguém já viu sobre decantação, centrifugação? Eu vou entrar em detalhes cada um. Mas eu quero saber se vocês têm uma noção sobre algumas misturas. Algumas separações de misturas. Certo. Então, bora lá. Vamos entrar em detalhes sobre isso. Decantação é um dos que mais caem no Enem. E é bem simples. Bem simples mesmo. Bora lá. Eita. Então, aqui são alguns exemplos, certo? Esse aqui é a centrifugação. Certo? Esse aqui é a decantação. Certo? Esse aqui, eu não botei todos, peraí, viu, gente? Tá travando aqui. Peraí, só um momento. Chega, Jesus, a internet ajuda. Bora lá. A catação, certo? Catação, levigação, ventilação, flotação e sifonação. A levigação é essa aqui. É essa. O que ela usa? Ela é sempre uma mistura de sólido com sólido. Eu posso ter também misturas sólidos com líquidos, mas é comum eu ter sólido com sólido. Aqui eu tenho a areia, certo? Que é um sólido. E eu tenho essas ostras. Ostras não. Aqui é o processo que eu tenho para catar ouro, para ver aquelas ostras. Esqueci o nome, Jesus Cristo. Aqui tem dentro diamante. Isso, acho que é isso, diamante. Gente, desculpa, eu tô nervosa. Aí, isso se chama levigação, certo? É quando eu separo, pego os dois sólidos, com a fonte de uma água, eu consigo separar a areia e o que eu quero. E essa água, ela vai levando a areia até eu ter esse sólido, ou diamante, ou ouro, certo? É esse aqui. Eu tenho a flotação, certo? A flotação, ela é uma mistura de sólido com líquido, certo? Eu não coloquei... E essa técnica consiste em adicionar bolhas de ar ao meio, certo? Essa aqui. Essa aqui são as bolhas de ar. Esse aqui é tirado em um laboratório. Aqui é uma mistura de água com duas substâncias, areia e vários tipos de areia. E ele quer tirar isso eu quero fazer o mármore, eu quero tirar Alô, gente, tá me ouvindo? Travou. Tô ouvindo, estamos ouvindo aqui. Tá ouvindo? Fala aí, Eric, que eu não tô conseguindo ver o chat não aqui. Não se preocupe não, eu tô ligado aqui no chat, eu vou falando com você. Pronto, tá certo. Então, essa técnica consiste em adicionar bolhas de ar ao meio,
certo? Para que as partículas em suspensão no líquido, que é esse aqui, certo? Eu tenho a minha areia ou meu solvente, eu vou colocar água, certo? Essa água dentro do laboratório vai colocar bolhas, certo? Um ar com bolhas, isso é feito só no laboratório. E para eu tirar o que eu quero é um sólido, são minerais. Não tem aquelas pedras juntas no outra, que eu vejo várias tonalidades de pedrinhas. Pronto, são elas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês elas aqui. Eu acho que eu não baixei. Não, baixei não. Mas eu vou mostrar para vocês, vou procurar aqui e vou mostrar para vocês. Pronto, esse é a flotação. Ela não é tão comum, mas ela já caiu numa questão do Enem. Eu tenho a sulfonação, que é a separação de líquido usando um sifão, certo? E ele suga. Aqui não tem, eu não coloquei. Ele é um... Não tem quando a gente coloca no remédio e suga as gotinhas. Pronto, é como se fosse aquilo. Isso é depois do processo de decantação, que é isso aqui. Depois disso aqui, eu pego o meu sifão e tiro a água e vou colocar o certo líquido e vou colocar em outro recipiente. Isso também é um tipo de separação. Eu tenho a filtração a vácuo. Esse aqui é a filtração a vácuo, certo? Por quê? Qual é a diferença da filtração normal para a filtração a vácuo? Ele tem um motor, certo? Esse motor, ele tira toda a resistência do ar. Você vê que aqui ele não tem contato nenhum, certo? O becker é inserido, a mistura é inserida dentro daqui. Aqui tem um filtro, certo? E nessa passagem aqui da água para cair no Erlenmeyer, não tem água, não tem ar. Por isso que ele é filtração a vácuo. Eu não tenho presença de ar nessa filtração. Já a filtração simples, sim, que é a filtração com o café, né, com um suco, isso tudo é tipo de uma filtração. E eu tenho a decantação. A decantação, ela é quando colocamos em um recipiente os solventes e depois separamos por um tempo. Essa aqui é a decantação simples e a decantação fracionada. Eu tenho dois tipos. Se você ver aqui depois da decantação, eu tenho uma sifonação. Sifonação é esse aqui, que eu estava querendo dizer, de um recipiente para o outro, e eu separo. Sempre a sifonação vai vir sempre de algum processo, ou decantação, ou filtração, ou outros processos também que não é tão comum. Esse daqui é a decantação simples, certo? É quando colocamos um recipiente, certo? Os solventes são esses aqui. Solventes são sempre em menor quantidade. E eu tenho o soluto. O soluto sempre é aquele que tem maior quantidade. Como eu descobri isso? Vamos supor, na minha mistura eu tenho 1 litro, certo? Ele sempre diz, se não der 1 litro de solvente, é misturado com 30 gramas de cloro. Então, eu já sei que com essas medidas eu posso distinguir também quem é o solvente e quem é o soluto. Então, eu vou colocar o meu soluto aqui, né? Ele, por um tempo, ele vai descer. Por um tempo, ele vai descer e eu vou ter como separar isso aqui. Aí eu despejo, né? Eu posso usar um instrumento ou mesmo virar ele com o Erlenmeyer e eu tenho tanto esse solvente de baixo quanto o soluto, certo? Aí eu tenho esse método também. Ou eu posso usar a sifonação, que é como está aqui, certo? Aqui já aconteceu o processo de
aqui aconteceu já o processo, desculpa, de decantação, e ele já está passando para outro recipiente com o soluto, certo? A centrifugação, que a gente vê tanto na máquina de lavar, né? Na máquina de lavar tem um processo de centrifugar, né? Que no caso, na máquina de lavar, seca. Nessa aqui, acontece o processo de agitação. Essa máquina, ela gira, certo? Ela gira. E o que eu quero a partir disso? Eu quero uma mistura homogênea nesses tubos. Por isso que eu tenho um processo de centrifugação. Certo? Ele serve para colocar uma substância, para eu ter outra substância. Ele é nem considerado um processo de separação, mas sim um processo de fornecer outra mistura de outra substância. Certo? Depois disso, eu tenho as misturas heterogêneas. Misturas homogêneas, desculpa. Que são aquelas que não conseguem perceber a diferença entre duas ou mais substâncias. É aquela que eu coloco um pote com álcool e água, né? Eu não vou saber qual é as duas. Eu vou ter só uma fase. Eu nunca vou ter duas fases. Às vezes eu vejo água turva, eu vejo a água saindo um gás, mas mesmo assim, mesmo tendo essa visibilidade de certas ações dessas substâncias, ela é considerada como uma mistura homogênea, certo? Elas apresentam forma monofásica, como dizem, e se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Como assim uma solução? Não quer dizer que numa mistura heterogênea eu não tenha uma solução. Eu tenho, certo? Eu tenho. Mas na homogênea eu consigo realmente ter uma solução, porque mistura tudo e tudo forma uma coisa só. Eu tenho tudo unido. Então, essa união forma essa solução. Não quer dizer que questões eu vou ter uma solução ou uma mistura heterogênea. É muito difícil de eu dizer assim, uma solução heterogênea. É muito difícil acontecer. Então, numa mistura heterogênea entre a água e a areia, acontece tal separação. Aí as questões vão retratar sobre isso. Mas quando eu toco na mistura homogênea, eu sempre vou ter uma solução. Porque aquele soluto mais aquele solvente se uniram e formaram uma solução. Então, nas misturas homogêneas, eu tenho as mais importantes: a destilação simples, a destilação fracionada, vaporização e liquefação fracionada. A liquefação, certo? Temos dois, esse aqui é a liquefação simples e essa é a liquefação fracionada. Qual é a diferença de uma? É só porque uma tem mais um método do que o outro, entendeu? Esse aqui é para as mais substâncias, mais solventes, mais simples. Vamos supor, eu quero extrair o álcool. Aí eu faço a destilação simples. Agora eu tenho mais um reagente mais complexo. Entendeu? Eu não quero ter, eu tenho que considerar a resistência do ar. Aí eu tenho uma destilação fracionada. A liquefação, que também faz parte da destilação, é outro processo parecido, certo? Mas com a mesma função. Eu sempre vou tentar tirar, certo? O álcool, o cloro, ou a gasolina. Pronto, a liquefação é muito usado em gasolina, certo? Para eu tirar a gasolina, eu quero um componente, eu quero uma mistura da gasolina. Eu tenho como tirar pela liquefação, tá certo?
Eu tenho a vaporização, certo? Que é quando acontece com o gás, não está aqui. Certo? Sabendo, tá vendo? Não. Vamos parar. Eu quero saber se vocês tiveram alguma dúvida, se eu posso continuar, ou se vocês querem deixar a dúvida lá para o final. Então, gente. O pessoal não falou nada aqui no chat, não. Pronto, então eu vou continuar. Depois as dúvidas vão aparecer. Certo? Pode continuar, o pessoal falou para continuar. Certo. A concentração de solução. Então, a solução só acontece em misturas homogêneas. Não quer dizer que eu não vou ter misturas heterogêneas, certo? Mas as questões vão ser retratadas sobre as misturas homogêneas. Então, vamos lá. Certo? O solvente, como eu falei para vocês, o solvente é sempre aquele que está em maior quantidade. Certo? É sempre a água, é sempre o álcool, é sempre a gasolina, é sempre aquela quantidade na questão que está 100 ml de água, certo? E o solvente e o soluto é aquele sempre que está em menor quantidade. Sempre é aquele que eu vou misturar, que eu vou colocar e misturar, certo? Uma, uma massa de cloro, uma massa de açúcar, e assim vai, e eu vou misturar, certo? Isso acontece num suco, certo? Quem é o meu solente? Quem é o meu solvente no suco? É a água, certo? E, quando preparamos o suco dissolvendo o pó na água, se colocarmos pouco pó e bebermos, poderemos dizer que o suco está fraco. Ele está diluído. Mas se conseguirmos dissolver uma quantidade muito grande de pó na água, diremos que o suco está forte, ou seja, está concentrado. O que isso quer dizer? Numa solução, eu tenho. Como é que eu sabe com a solução? Aqui é um retrato simples, certo? De um suco, né? Quando a gente faz um suco de maracujá, né, a gente logo percebe que às vezes o suco está muito forte. Por quê? Porque existe mais soluto do que solvente. Né? Ao contrário, isso pode acontecer. Aí, se a gente vai entrar em outro assunto, certo? Que é quando eu tenho quando ele é mais concentrado e menos concentrado. Eu vou calcular o número de mol para saber se ele está forte, se ele é uma reação negativa, se ele é uma reação positiva, se a minha entalpia também, isso até interfere na entalpia, porque isso tudo é estequiometria, certo? Sabendo disso, eu tenho como ver nas minhas equações, como eu ver na minha questão, como achar a concentração. Eu não posso dizer só olhar e concluir essa questão aqui, ela está mais concentrada, menos concentrada. Não, porque eu tenho vários fatores. Eu tenho concentração comum, eu tenho concentração molar. A questão pode pedir um número de mol, pode pedir volume. Então, isso tudo interfere e eu preciso saber como é que eu identifico. Como é que eu identifico uma concentração comum, uma concentração molar. Quando é uma concentração comum, eu sempre tenho gramas por mol, certo? Quando é concentração molar, eu tenho mol por litro. Então, quando calcula a molaridade de tal substância, de tal reação,
de tal solução, tal que, né, eu tenho o número de mols e uma massa. Aí eu sei que está falando de uma concentração molar. Se a questão der em gramas por mol, eu vou ter uma concentração comum, certo? O volume sempre é em litros, então se ele der em ml, eu vou ter que converter para litros. Se eu der em mililitros, eu sempre vou ter que converter para litros a minha equação, a minha reação. A massa em gramas também, se der em quilogramas, em decigramas. Então, eu sempre tenho que converter para gramas. É a unidade de medida estabelecida por eles, certo? Eu posso... Então, várias formas, certo? Várias formas de encontrar a concentração molar e a concentração comum. Mas eu gosto dessa aqui, certo? Essa aqui, por quê? Eu gosto dessa porque ela já vai me dar direto. Eu não preciso estar substituindo de uma fórmula dentro da outra. É só jogar e eu já tenho. Bora lá. Vou fazer o primeiro exemplo, vou ler com vocês e vou fazer com vocês essa primeira questão, certo? São duas questões só, bem rápido, certo? É um assunto bem tranquilo. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução, ou seja, uma mistura homogênea, certo? Água e açúcar. Açúcar é o soluto e a água é o solvente. O mesmo acontece se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Ou seja, aqui eu já tenho três fases. Eu tenho o soluto, as três substâncias. O soluto, que é o sal e o açúcar, mais o solvente, certo? Eu tenho essa solução e eu ainda vou misturar o sal nessa solução. Eu sempre vou ter uma fase. O mesmo acontece se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação, certo? Como falei aqui para vocês. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Massa molar igual a 342 gramas por mol. Como no Enem a gente não tem a tabela periódica, eles já vão dar a massa molar. Graças a Deus por isso, porque senão a gente ia perder tempo calculando a massa molar. E aqui já foi nos dados que é 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Certo? Então, eu vou ter a massa, que é 3,42 gramas. Eu vou ter o volume, que é 50 ml, certo? Vou ter a massa molar, que é 342. Ah, mas não me foi me dado o número de mol. Eu não preciso. Eu vou fazer tudo nessa equação aqui. Essa equação geral. Que é a massa molar e o volume. O volume aqui, a gente tá em ml, então a gente vai ter que converter para litros, que fica 0,05 litros. E vamos substituir na fórmula. Não tem erro. Se eu não souber da equação na hora, Regina, como é que eu faço? Gente, outra análise é você ver aqui pela unidade de medida. Sai cortando. Eu vou fazer com vocês. Né? Deixa eu só abrir aqui o Word.
Então, eu vou ter uma massa de 3,42 gramas. Quanto de massa molar? Massa molar eu vou ter 342 gramas por mol. Eu sempre gosto de anotar as medidas. As unidades. Volume Ô, é Regina, igual coloca a a massa 50 ml. em M minúsculo, para eles não confundirem com a massa molar, com a concentração molar que tiver. Certo. Bem lembrada. E eu quero a concentração. A concentração que eu quero não é em gramas, certo? Mol por litro. Molar é sempre mol por litro. Então, eu tenho aquela fórmula, aquela equação, né, que é concentração igual a massa, o Mzinho, dividido pela massa molar vezes o volume. E eu substituo. Mais fácil que isso. Não existe. A concentração é igual a massa, que é 3,42, dividido pela massa molar, que é 342. Gramas por mol. Deixa eu botar aqui as gramas. O volume está em ml, mas eu não quero em ml, eu quero em litros. Então, é 0,05 litros. Vezes 0,5. A concentração é igual a 3,42. Vamos primeiro fazer o cálculo da divisão de baixo. Dividido por 342 vezes 0,05, que dá... Vou fazer aqui... Alguém já fez? Não. Ô, Regina, ninguém perguntou, mas eu vou perguntar, porque se é o caso alguém tenha ficado com vergonha de perguntar isso. Como foi convertido de ml para litro? Qual foi o valor? Por quanto foi dividido? Explica aí, pessoal. Certo. Então, eu converti, certo? Eu dividi por 100, certo? Que deu 0,05. Quando é de ml, eu sempre ando 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, eu sempre vou ter uma casa aqui, então fica 0,05. Então, se eu for voltar para ml, eu vou andar mais 3 casas. 1, 2, 3. E eu acrescento 0 aqui, que é esse, que corresponde a esses 50 ml. Certo? É muito difícil de ter outra, vamos pôr, em C litros. Não existe isso. Sempre vai ser em ml, questão vai dar sempre ml, ou no próprio litros, que já não precisa nem converter, melhor ainda. Menos tempo, né, para fazer a questão. E porque um Aí eu litro vou... tem 1.000 ml, né, professor? Como é, Eric? Cortou? E porque um litro tem 1.000 ml, né? Por isso que você está fazendo essa divisão. Isso mesmo.
A Eline falou que deu 0,2 mol por litro. Isso, essa é a resposta mesmo. Que no caso fica 17,1 aqui embaixo, litros. E quando eu divido, essa aqui vai dar 0,02 mol por litros. Como é uma concentração molar. 0,2. 0,2 não, 0,2 mol por litros. Eu não sei a equação, Regina. Como é que eu faço? E agora? Pronto, tirei Regina, 0 na questão. Foi. o Marcel Gustavo, ele disse, professora, tem como dar um zoom? Que ele não está conseguindo Tem, enxergar o sim, cálculo, não. com certeza. Eita, eita, computador abençoado. Sobe só um pouquinho, agora foi demais. Vou subir, calma. E melhorou. Melhorou? Tá ótimo. Isso. Então, no caso, ficou a concentração, que é massa, vezes a massa molar, vezes o volume. Eu substituí pelos valores que foi dado na questão. Eu só converti ml em litros, certo? E só substituí na fórmula. Se eu esquecer a fórmula, como é que eu faço? Eu quero mol por litro. Como é que, pela unidade de medidas, eu vou adquirir mol por litros? Se eu tenho aqui, vamos colocar aqui a parte. A parte são as unidades de medidas que eu tenho. Eu tenho grama, certo? Deixa eu botar em parênteses, para não confundir. Eu tenho gramas por mol. E eu tenho litros. Eu já converti, certo? Eu tenho que converter antes de eu começar. Quando eu coloco gramas, quando eu coloco gramas dividido por gramas por mol, eu vou fazer aquela regrinha básica de matemática. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Mol por litro. Fica mol por grama. Quando eu faço isso, eu corto grama, essa grama aqui, com essa aqui. E eu só vou ter o mol. Então, desse resultado aqui, eu só vou ter o mol. Então, eu vou ter o mol. Certo? Só que o que eu quero gramas por mol. Essa é o que a questão me diz. Gramas por mol. E aqui agora só falta o mol. O que eu faço? Eu calculo. Gramas por mol não, gente. Mol por litro. Desculpa. Mol por litro. Eu quero mol por litro, que é a concentração. Isso aqui é igual a concentração. Certo? É isso que a questão me pede. Então, eu já arranjei o mol. E agora só falta o volume. Quem é o mol na minha questão? O mol é a minha 342. Que eu sei que se eu pegar esse aqui e multiplicar com a grama, eu vou ter o mol. Sem eu saber da fórmula, vamos dizer que eu esqueci isso aqui. Então, na questão, eu não sei a fórmula, mas eu sei que concentração é mol por litro. Então, eu faço essa multiplicação entre massa e massa molar, eu só vou ter o mol. E depois eu só multiplico com o volume. Aí eu vou ter mol por litro. Isso aqui, vezes o volume, que é em litros. Eu vou ter a minha concentração. Isso aqui, às vezes, eu faço quando eu esqueço a equação ou alguma coisa. Eu sempre faço análise pela unidade de medidas. Também é uma forma de fazer o meu resultado. É mais, assim, complexo um pouco, porque eu tenho que ter o domínio das unidades de medidas. Não posso confundir uma com a outra, senão vai interferir no meu resultado.
Mas se eu já sei, então eu já substituo aqui e eu já tenho a resposta. Então, essa letra é a letra B, 0,2. Alguma dúvida sobre essa questão? A Eline falou o seguinte, ótima dica, mas deu para enxergar bem, entender como funciona, ajuda demais. Até o momento, ninguém mandou nenhuma dúvida, não. Certo. Então, vamos para a nossa última questão. Essa aqui é sobre misturas. Certo? Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a população da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos, A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. Procedimentos adequados para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas é filtração, cloração, coagulação, fluoretação e decantação. Certo? A filtração, o que eu quero nessa questão, certo? Eu quero melhorar a qualidade da água. Resumindo, é isso que a questão quer. E como eu melhoro... Aperta aí em ocultar, porque a letra E o pessoal não tá vendo, não. Beleza. Pronto. Decantação. Essa questão eu quero uma água mais limpa. Como é que eu consigo essa água limpa? Qual processo eu uso? Que misturas são essas? É uma mistura homogênea, certo? Então, vamos descartar as misturas heterogêneas. Eu descarto a filtração, que é uma mistura heterogênea. Que mais? A decantação, certo? Eu descarto essas duas. Aí só sobrou para mim a cloração, a coagulação ou a fluoretação. A cloração é adicionar cloro, certo? A coagulação é formar coágulos. É isso que eu quero. Formar coágulos eu vejo muito em misturas mais densas. Não é o caso da água, não é o caso dessa situação aqui. Então, também já descarta. A Eline falou que é letra B. Boa. E a fluoretação? Será que colocar flúor na minha água, eu vou ter uma água mais saudável? Não. Então, o que sobra é a cloração. Realmente é a letra B. Essa questão foi dada. Por isso, assim, que esse assunto é um assunto já para você acertar. Marca lá no seu gabarito, porque é sempre fácil de identificar essas questões. É muito difícil deles complicar, deles colocar uma mistura que não é vista normalmente. Sempre eles tendem a isso, a colocar misturas simples. Às vezes eu vou ter uma reação. E isso para quem vai fazer engenharia sanitária e ambiental, né? Cai vai estudar muito isso, né, Regina? Cloração. Lá no Soluções tem um post só sobre isso, que é a estação de tratamento de água. Inclusive, vocês usam outros reagentes também, né? Porque até o cloro, eu vi uma pesquisa que o cloro, ele deixa a água... Ele é bom para a gente beber, mas ele não é bom para o habitat, né, do rio, do mar, ou seja lá que for. Você tem outro processo, Eric, que você conheça para melhorar a qualidade da água?
Outra forma que a gente utiliza também é o carvão ativado. Hoje mesmo eu estava no simpósio da rede hidrológica do semiárido. E eles estavam falando sobre isso, que eles estavam falando sobre a bacia do Santarém. E a bacia do Santarém teve esse tipo de poluição difusa ou centralizada, né? E eles tiveram que tratar a água do manancial, né? Com carvão ativado. E a gente utiliza isso muito no laboratório. Tem várias pesquisas na universidade, né? Na UFPAL, sobre esse tipo de produto. Em São Paulo mesmo, utilizaram carvão ativado também. Carvão ativado hoje está substituindo muitas coisas. Eu vejo na UFAL, os professores estão fazendo muitos artigos sobre carvão ativado, que descobriram que ele é uma fonte inexplorada, inclusive até para isso. Ô, Eric, eu já terminei a aula. A gente terminou cedo hoje, 1 hora, só meia hora antes. Ô, Regina, e o Caio falou assim, eu fiquei muito confuso, pois não sabia se a poluição era sólidos ou líquidos, exatamente. E o Leonardo disse, e verdade, tem os materiais sólidos também. Aí volta lá na questão, só um pouquinho para a gente fazer uma contribuição. Nessa mesma questão, É, isso, isso né? mesmo. Que a questão, gente, para tirar a dúvida do pessoal que estava aí com dúvida, que ele diz assim, né? Ele diz o procedimento adequado para tratar a água dos rios, né? A fim de atenuar os problemas de saúde causados pelos micro-organismos. Se liguem nisso. Ele quis falar sobre os micro-organismos. E o que é que faz a desinfecção? O cloro, ele é utilizado para realmente tirar todos aqueles micro-organismos. A gente tem vários tipos de micro-organismos, às vezes, na água. Presença de E. coli, coliformes, né? Que é o cocô, né? Falando Isso. popularmente. Então, assim, o cloro é utilizado para isso, para, como é que se diz? Quebrar toda essa presença de micro-organismos na água, entende? Isso é um pouco, envolve um pouco da biologia também, né, Regina? Isso envolve muito. Na verdade, quando eu fui pegar essa questão, eu vi que ela é mais biológica do que química. Claro que tem a química, mas esses assuntos de micro-organismo e o cloro, ele atinge, ele quebra as substâncias desse micro-organismo e o mata. E por isso que é isso, depois desse processo, tem outros processos que depois disso a gente toma essa água e eles utilizam. E até para conhecimento popular. Creio, pronto, aqui em Maragogi mesmo a gente não tem estação de tratamento de água. Simplesmente ocorre a desinfecção, que é a adição de cloro, né? Que aqui não tem a carvão ativado, né? Mas, assim, outros locais, a cloração e também outros processos, né? Porque só Decantação. cloração não é uma água limpa. Eu não posso beber por ter colocado cloro em tal recipiente, ou no rio, nesse caso, né? Eu não posso beber dessa água, porque ela não está limpa para isso. Ela precisa de outros componentes, outros reagentes, para que torne essa água mais limpa. Agora, assim, por que eu não coloco o flúor, né? O flúor, porque eu não coloco? Porque o flúor, ele não mata. No flúor, ele não, ele não vai reagir com esses micro-organismos a ponto de quebrar essas reações, de quebrar essas doenças. Por isso que é colocado sempre a cloração. Sempre o cloro, no caso. Regina, o Caio perguntou o seguinte: tu poderia explicar as separações homogêneas de novo, por favor? Sim, bora lá. Aí o Leonardo disse: destilação fracionada e simples, por favor. Certo. Tá bom. Vamos lá. A destilação simples e a destilação. O que é? O que são? O que são eles, certo?
Eu acho que a internet da professora caiu, pessoal. Vamos ver aqui. Regina, vamos aguardar um momentinho. Enquanto isso, vocês vão mandando as outras dúvidas aqui, para quando ela voltar, ela conseguir responder, certo? Pessoal, gostaria de saber se poderia dar exemplo de cada um. Caio, voltei. Enquanto a Regina não volta, eu vou mostrar aqui uma imagem que eu tenho para vocês, para explicar realmente, para quem não entendeu, né, trazer mais informação sobre a destilação fracionada e a destilação simples, certo? Vou colocar aqui para apresentar, por enquanto. Deixa eu colocar aqui. Aí você vai me falando, Caio, se você está vendo a minha tela. Está vendo minha tela, Eline e Caio? Vocês me falem aí, por favor. Mandem aqui no chat. Sim, certo. Eu tenho aqui uma imagem e estava procurando ela para mostrar a vocês, enquanto a Regina não voltava. Aí vocês veem aqui. Tem, né, as misturas homogêneas. Aí tem a destilação simples nessa imagem e tem a destilação fracionada. E a destilação simples é quando você quer fazer o quê? Você quer separar, né, misturas tipo sólido e líquido, certo? Já a destilação fracionada é quando você quer separar líquido e líquido. É tanto que ele diz aqui o exemplo, água mais NaCl, né? A gente sabe do NaCl. Então, quando você começa a separar dois tipos de substâncias que apresentam características distintas e também, que eu posso dizer, estado físico diferente, né? Porque a gente está falando aqui de um estado sólido líquido,
você tem que fazer a destilação simples, certo? Eu já fiz até um experimento desse, aí ele até diz assim, separa misturas homogêneas do tipo sólido líquido, baseando-se nos diferentes pontos de ebulição dos seus componentes. E a gente sabe que o ponto de ebulição, o da água, a gente sabe que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? Que é quando ela por exemplo, vou dar um exemplo, uma panela que a gente coloca no fogo, né, e a temperatura da panela se iguala à temperatura do ambiente, né, quando ela se iguala a 100 graus Celsius, aí é que a panela, a água que está dentro do recipiente vai entrar em ebulição, né, que começa a borbulhar. Então, isso é a definição de ebulição. A temperatura ambiente da panela se iguala, a temperatura ambiente da panela não, a temperatura da panela que está sendo emitida, né, por meio do calor que está sendo emitido pelo fogão, né, se iguala à temperatura ambiente, né, que chega ao ponto de ebulição. Aí a gente vai falar sobre destilação fracionada, né? Destilação fracionada já é quando você tem duas misturas de mesmo estado físico, né? Tem uma mistura de mesmo estado físico, dois tipos de líquidos. Então, assim, nas quais os componentes possuem pontos de ebulição próximos, né? Se um tem, vamos dizer que a água tem a 100 graus Celsius, o outro já tem a 90 graus Celsius ou 98 graus Celsius, pontos de ebulição próximos, né? Então, assim, e por que, Eric, precisa falar sobre ponto de ebulição quando a gente está falando de destilação? Porque se a gente está falando de destilação, a gente tem que se ligar que a gente tem um foco, né? É tanto que a gente tem aqui o bico de. Deixa eu ver se eu lembro lá da química, né? Tem esse bico de Bunsen, eu chamo ele de Bunsen, né? É o bico de Bunsen. Então, esse bico, ele é como se ele fosse um emitor de calor, certo? Ele transfere calor para o balão volumétrico que a gente tem aqui, né? Que é aqui de balão de destilação, e a gente tem esse condensador, tem o resfriamento da água, né? Vocês já entendem o que é uma destilação, né? Só que quando a gente está na destilação simples, nós temos é, componentes de estados físicos distintos e pontos de ebulições diferentes, certo? É tanto que a gente tem o NaCl, eu queria que vocês falassem aí, né, se vocês lembram o que é o NaCl, temos o hexano e o octano, né, hexano, né, vamos lá, a gente lembra, met, et, prop, but, pent, hex, né, lembrando de novo, para lembrar de química orgânica, met, et, prop, but, pent, hex, né? Hex, 6 hidrogênio, oct, 8 hidrogênio, né? Aí é que ele diz não aconselhado para mistura azeotrópica. Aí isso daí tem que ser com a química para explicar o que é azeotrópica, certo? Tem aqui, pronto, e vocês veem que nos dois tem o bico de Bunsen, né? Que é tipo um forninho, gente. Um emitor de calor, certo? Um emissor de calor que aquece o balão de destilação, né? Aí diz aqui mistura homogênea do líquido, e aqui vocês sabem que o ponto de ebulição é próximo, que nem eu expliquei. Alguém falou aqui do NaCl, ótimo, Caio, é o sal, cloreto de sódio, isso mesmo. Queria ver se você estava bom em química aí. Aí vamos lá, porque é o componente que a gente aprende logo, né, lá na química orgânica. E até no ensino fundamental um pouco. Então, assim... Voltei, Eric. Desculpa. Voltou, não foi, Regina? Meu computador desligou do nada. Jesus Cristo. Eu cheguei até comigo. Eu cheguei até a mostrar aqui a eles, Regina, os tipos de separação, né? Destilação sim, destilação simples, destilação fracionada. Expliquei que no destilação simples, aí eu vou só revisando só para você confirmar comigo, certo? Destilação simples é quando a gente tem um sólido e um líquido, ou seja, tem estados físicos diferentes, os componentes. Já na destilação fracionada, a gente tem o mesmo tipo de estado físico, né? Dois líquidos, e os pontos de ebulição estão próximos, enquanto no simples, os pontos de ebulição são muito distintos, certo? Isso mesmo, Isso. A fracionada sempre trabalha com pontos de ebulição. É o mesmo processo. Às vezes eu tenho até etapas, mais etapas, certo? Da destilação fracionada. Mas na destilação simples, são um sólido com um líquido, certo? O sólido que eu falo, gente, é o NaCl, certo? Com água, né? Quando mistura, vira uma solução. E eu faço a destilação simples. Eu não vou ter pontos de ebulição, eu até tenho, mas são pontos diferentes. Eu não levo em consideração a ebulição, por ter ebulição, mas sim a separação desse sólido. É por isso que a gente tem aqui o termômetro, né, Regina? Para saber esse ponto de ebulição, que é a temperatura, não é isso? Isso, sempre dentro da sempre numa destilaria,
eu sempre tenho que ter o termômetro. Eu nunca posso começar a minha mistura sem esse termômetro, porque se por acaso for uma destilação fracionada, né, ao a gente analisar essa reação, a gente não vai danificar o produto, esse destilador. Né? Por isso que sempre tem que ter o termômetro. Porque pode acontecer de uma substância, se for um gás, né? Aí não trabalho com gás, mas se eu tiver um ponto de ebulição tão forte e eu for fazer uma substância de uma destilação simples, quando na verdade é uma destilação fracionada, eu acabo tendo certas reações que eu não queria. É por isso que sempre tem que ter esse termômetro, Eric. Certo. Vou olhar se o pessoal tem mais alguma pergunta. O Leonardo falou assim: só o ponto de ebulição constante na mistura azeotrópica. Azeotrópica, eu até disse a ele que eu não sabia o que era azeotrópica quando eu estava explicando. Azeotrópica, ele quer dizer que é o mesmo ponto de ebulição. É isso, Leonardo, que você quis dizer? Essa sua pergunta? Ah, tá, entendi. Era uma justificativa. Foi que ele tinha falado assim, eu não tinha lido o comentário dele, ele disse... na verdade, houve aqui um debatezinho, né? Cloreto de sódio, aí outro sal. Aí Caio, não, rapaz, Tá. mistura Cheguei agora, azeotrópica fiquei relacionada ao toda azoada. Meu Deus, meu computador desligou do nada. Jesus Cristo, ele é doido. Certo, Leonardo. Vocês têm mais alguma dúvida, gente, professora Regina? Então, se não aquele... Diga, Rafael. Só podia ser o Rafael. Foi ótimo. Até eu participei da aula, tá vendo? É por isso, gente, que eu digo assim a vocês, é preciso a gente estar preparado, a gente que é vestibulando, a gente tem que estar preparado para tudo, certo? Tem que estar por dentro dos conteúdos. Por exemplo, eu podia aqui, quando a Regina sair, dizer, olha, e vocês que vão explicar aí. Pode, Caio. Fala em áudio, Caio. É sobre a destilação fracionada. Ela tem um... tem como colocar a imagem, por favor? Que é para eu poder explicar. Bota aí. Pronto. Ela tem um tubo bem maior comparado à destilação simples, que é perto do negócio do fogo, aí tem uma bola de vidro com água, aí tem um tubo reto. Isso é para poder separar líquidos que são de ponto de ebulições bem próximos, Isso, justamente, porque você vê que até esse tubo, Caio, ele é maior. O tubo de destilação é maior do que o tubo da destilação simples. Por quê? Porque como eu estou trabalhando com ponto de ebulição, ou seja, com gases, tem gases que eu só vou obter a uma certa densidade. Por isso que ele é maior, não é menor, até para não misturar com o outro gás, não seja do caso do gás do hexano, não misturar. Ele sempre vai dividir. Eu sempre vou... Um gás, ele sai, ele tem até um... Dentro, aqui a gente não consegue ver, certo? Nessa imagem. Mas quando você vai para uma destilaria, ele tem um furo lá em cima. Um gás sai e o outro eu tenho aqui, nesse Erlenmeyer. Funciona assim, o destilador. Tem até vários tipos de... Tem outro destilador dentro de uma usina. São vários. Por que são vários? São vários tubos desse que você acabou de me perguntar. Por quê? Porque no processo eu vou ter cada tipo de um gás de densidade diferente. Por isso que cada um vai para um tubo. E tem aqueles que evaporam. Por isso que aqui ele é maior. Não sei se você conseguiu entender. O Caio disse que entendeu. Mais alguma dúvida, gente? O Rafael. Poderia explicar por que o pH, quanto mais próximo a 7, é melhor? Não, o pH não quer dizer quanto mais 7, melhor. Depende da minha reação, Rafael. Se eu quero uma reação ácida,
certo? Que é ácido é o quê? É um pH de 1 a 6. 7 já é neutro, certo? E eu tenho um pH mais básico, que é de 8 a 14. Numa água, certo? Para eu beber uma água, eu tenho que estar com um pH entre 6 e 7. Porque eu não posso ingerir no meu organismo uma coisa ácida ou uma coisa básica, certo? Mas dependendo da minha reação, eu não posso dizer qual é o pH melhor. Tem que saber qual é a minha reação. Eu tenho que saber o que ela quer. Se eu for um hidróxido, uma reação no hidróxido, eu quero tal substância, né? E com um pH 14 ou com um pH 12 nessa substância. Então, é melhor nessa reação. Mas para uma reação como a água ou como os alimentos que a gente vai ingerir, aí sim, o 7, que é um pH neutro, certo? É considerado o melhor. Eu nunca posso dizer, na química nunca existe o melhor ou mais, ou mais o único, não existe. Sempre depende. Na engenharia sempre depende, né, Eric? Nunca tem disso de certeza. É verdade, eu estava aqui pensando quando ele falou isso, né? Eu estava pensando, por exemplo, quando quem vai fazer engenharia, né? Engenharia ambiental, eu só defendo muito a minha área, né? Como sou besta, né? Como estudei a história. A gente vai tratar, por exemplo, efluente, que aqui, para quem deu aula na geografia, viu lá na geografia, a gente fala sobre efluente, esgoto, né? E a gente tem uma resolução CONAMA, né? Que fala só sobre isso, sobre o tipo de efluente que você vai tratar. E você vai ter que baixar o pH. O pH tem que estar entre 6,5 e tanto, ou 5 e 6,5. Tipo, depende do resíduo que você está tratando, para depois você baixar ou colocar mais próximo do adequado, para poder você lançar tanto efluente como também outros produtos que você vai ter. Por exemplo, uma composteira. Você vai avaliar o pH da composteira, mas você vai ver, depende para onde vai ser direcionada aquela composteira, né? E para que você está utilizando. Às vezes você baixa para ver quais alterações, né? Na verdade, a engenharia faz isso, né? Manipula as coisas para poder ver os seus resultados. Pronto, é isso. A Isabela falou o seguinte: quem é técnico em meio ambiente também estuda isso. Isso mesmo, Isabela. O técnico em agroecologia também, né? Quem faz agroecologia estuda muito esse negócio de compostagem, estuda muito pH. Isso, assim, a Regina falou no caso da água potável, não foi, Regina? Do Isso, na pH, água né? Para potável, isso ingerir e é. tal. Porque Já ele no falou esgoto, 7, né? o efluente não Porque como, precisa. como o Rafael falou no pH 7, próximo a 7, é melhor se for algo neutro, ou seja, numa água. A gente não pode beber uma água ácida, nem tanto básica. Então, por isso que eu acho que ele fez essa pergunta pensando nisso. Eu Isso imagino, mesmo. né? Mais alguma dúvida, gente? Pode sim, Caio. Fale. Cadê você, Caio? Fala aí. Porque a água oxigenada é ruim no sangue. Então, eu vou falar em termos de reações, certo? Em termos de reações, a água oxigenada, ele é um hidróxido, a água oxigenada, certo? Eu vou ter um H3O+, O mais 4, se eu não me engano, certo? Não tenho certeza, mas ele é um hidróxido. Como é um hidróxido, Caio, o hidróxido, ele trabalha com pH mais básico, certo? Então, por isso também que eu não posso ter um pH tão alto, um pH básico, certo? No sangue, certo? E isso dificulta a circulação. Certo? Por isso que tudo no nosso organismo, ele tem que ser neutro. Eu não posso ter nada tanto ácido quanto básico. É a mesma questão do que o Rafael falou, certo? Como é um hidróxido,
ele é um H3 ou mais, certo? Um OH. O hidróxido é o quê? É quando a base é OH. Então, tudo que for hidróxido de sódio, certo? Então, eu tenho um OH. Então, como a água oxigenada tem essa presença desse hidróxido, ela dificulta a passagem no sangue, ela coagula. Por isso que é ruim. Não é bom. Não é bom. Certo? Não sei se eu respondi. Eu sei, assim, termos químicos, mas, assim, biológicos, eu não... mais aprofundado, eu não consigo responder. Mais alguma pergunta, gente? Se não tiver, você pode estar finalizando hoje. Certo. A aula vai ser disponibilizada no YouTube. Amanhã a gente vai falar sobre termoquímica. Tabela periódica, talvez não, porque não eu estava analisando. Não tem tabela periódica, não é nem. Às vezes cobra, é muito difícil de ter uma questão, né? Então eu vou dar prioridade a outros assuntos que são mais importantes. Então é isso, gente. Obrigada. Desculpa pelo meu computador ter desligado do nada. Eu não esperava por isso. Mas o Eric desenrolou bem. E até amanhã.